Queridos irmãos da Fraternidade Espírita, que Jesus nos abençoe com seu manto sagrado de amor e paz. Antes de iniciarmos a palavra de hoje, vamos elevar o pensamento a Deus, rogando pelas bênçãos do alto, que Jesus nos abençoe com muita paz, muitas energias positivas para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. A palavra de hoje é extraída do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Chico, trazendo Emmanuel no capítulo de número 10, que se intitula Mediunidade. Emmanuel vem nos falar um pouco, discorrer sobre o versículo 17 do capítulo 2 de Atos, que diz assim: E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Essa é uma alusão clara aí sobre a mediunidade. Agora, bem interessante, meus irmãos, que eu pude colher no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, que fala da coletânea de preces espíritas. No item 8, nós temos lá a prece para os médiuns. E é bem interessante que ele vem nos falar justamente do versículo 18, que é o seguinte dessa citação, que fala assim: E sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. E ali tem uma nota da FEB, da Federação Espírita, nos falando que tem uma divergência na tradução desse texto. O texto originalmente falava sobre vossos servos e servas de Deus, mas na tradução original diz, correto, afirma que até os escravos e escravas dos homens receberão o Espírito, não somente os servos e servas de Deus, seriam sacerdotes com sacerdotisas. O que quer dizer isso, na verdade? Que a palavra vai se estender para todos, independente de ser sacerdote ou sacerdotisa. Então, de fato, a mensagem do Cristo se derramará para todos nós. O que quer dizer isso? Todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau. Claro que nós temos aí os médiuns das mais variados tipos, médiuns psicofônicos, médiuns de cura, e por aí vai. Mas todos nós temos essa conexão com a mediunidade. Então, vem nos dizer aqui Emmanuel, no início do capítulo, fazendo uma lembrança do Pentecostes. No dia de Pentecostes, nós sabemos ali onde foram reunidos em Jerusalém muitas raças diferentes, daqueles povos que habitavam nas regiões, e cada um falava com uma língua diferente. Mas quando os discípulos do Cristo foram divulgar a boa nova, eles conseguiram conversar nas mais diferentes línguas daqueles povos diferentes e todos se faziam entender. Então essa graça é considerada o Pentecostes. E dali Emmanuel faz a referência que, na verdade, através da mediunidade, os nossos irmãos tinham a capacidade de conversar e levar a boa nova do Cristo para todos aqueles irmãos que estavam ali para receber o auxílio, o esclarecimento, a mensagem do Cristo, o Evangelho do Cristo, essencialmente esclarecedor e consolador, principalmente naquela época tão difícil, de tanto sofrimento, muita ainda selvageria, naqueles tempos de muita crueldade. Hoje nós já avançamos um pouquinho, mas nem por isso nós ainda contamos com
essa maravilha de faculdade, né, que é a mediunidade. Então vamos falar um pouquinho sobre a mediunidade assim, né? O médium é o intérprete incumbido de transmitir aos homens os ensinos dos espíritos. Olha a bênção, né? Os bons espíritos vêm através do médium para nos trazer, né, as mensagens, os esclarecimentos, né? E nós temos aí a própria doutrina espírita, né? Que é a doutrina espírita codificada pelo nosso querido irmão Kardec, né? Que organizou os ensinamentos que vêm dos espíritos. O livro dos espíritos, ali, né? O Evangelho, né? Todos os livros trazidos por Kardec, nós podemos ali obter ali a base da doutrina espírita, né? Cabe ali o nosso estudo, o nosso aprendizado. E também as obras complementares do Espiritismo, né? Que vem discorrer com minúcia de detalhes a vida no mundo espiritual. Nós sabemos que o plano físico, né, aqui onde nós estamos encarnados, é uma passagem, né? E nós viemos, né, no plano espiritual, encarnamos, temos essa existência, né, de aprendizado, de evolução, de crescimento. Nosso corpo vai perecer, vamos retornar ao mundo dos espíritos e ter novas existências, sempre procurando crescer, aprender, evoluir. E enquanto nós estamos aqui, no plano físico, encarnado, nós temos essa possibilidade de nos comunicarmos com o plano espiritual, através da mediunidade. E como eu disse no início, todos somos médiuns. Temos a capacidade de ter a inspiração do alto. E mesmo que nós não sejamos médium de psicofonia, né? Médium que tem essa sensibilidade, né? Que nós temos, se nós não tivermos essa sensibilidade, temos um grau de influência, né? A percepção dos espíritos. Então nós temos essa capacidade de nos comunicar e rogar a Deus, né? De sintonizar com esses bons espíritos que sempre vêm nos esclarecer, né? Vem nos auxiliar. Então o papel do médium é isso, né? Fazer essa comunicação, como coloca no próprio Evangelho Santo, é a missão que desempenha. Tem por objetivo rasgar os horizontes da vida eterna, né? E nós temos aí um exemplo maravilhoso, né, da mediunidade bem praticada, que é o exemplo de Chico Xavier. Nosso irmão, com tantos livros, né, tantas obras que nós podemos consultar, né, e aprender, assim como esta própria obra, que é o Caminho, Verdade e Vida, né, ditado por Emmanuel. Então eu gostaria de fazer uma homenagem, a Chico, né, trazendo uma música, né, da autoria de Nando Cordel, que chama-se Irmão Chico. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir os seus conselhos vai se iluminar. Quando acusado sou amor,
caluniado usou perdão, quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. É sempre bom lembrar de Chico Xavier. Nosso irmão, como diz aqui, muito bem trazido nessa letra, não se vai descer de forma alguma, um exemplo de humildade, tudo o que ele fez e representou, na sua honra aqui, representante, como médico da doutrina dos Espíritos. Mas é importante nos lembrarmos também, como nos orienta o Evangelho, dos casos difíceis, de onde os médiuns falham. É sempre bom lembrar, e eu gostaria de trazer uma passagem do livro Trilhas de Libertação. Eu vou contar de forma bem resumida, um pedacinho da história, depois nossos irmãos podem ler o livro. É um livro de Divaldo, de Espírito Filomeno Miranda, que traz ali, dentre outras histórias, no livro, a passagem do médium Davi. Era um médium de cura, que realizava cirurgias, com o auxílio do espírito do Dr. Hermann. E, em determinado momento, a instituição achou que não era conveniente se realizar as cirurgias, somente atender de forma tradicional a mediunidade de cura. Então, ele sai da instituição e vai seguir o seu caminho sozinho, mas ele cobrava pelo seu atendimento. E nós temos uma orientação clara dentro do Espiritismo que a mediunidade não deve ser cobrada. Dar de graça o que de graça recebeu. Então, o nosso irmão enveredou por esse caminho, infelizmente, determinados problemas que ele já carregava, de encarnações anteriores, com obsessores que o perseguiam, conta uma história trágica, que acaba no falecimento do próprio médium por um ataque cardíaco que impediu de ele cometer um assassinato. Mas, infelizmente, nos mostra aí também os casos da mediunidade, onde o médium se deixa levar por ilusões e acaba se perdendo no caminho. Essa orientação serve para que nós possamos fazer a nossa reflexão íntima. É um caso tão trágico como esse, mas para que nós possamos, dentro das nossas dificuldades, das nossas limitações como médium, nós termos a reflexão e seguir o caminho que nos foi mostrado aí através desses médiuns maravilhosos, como foi o Chico Xavier, uma lição de humildade, como Divaldo Pereira Franco, o nosso querido irmão também, com muitas obras, sempre procurando um trabalho que auxilia na conduta moral daquele médium. A lembrança é sempre para que nós possamos edificar dentro de nós esta fortaleza moral, para que justamente nos momentos de dificuldade, onde nós seremos testados, nós tenhamos condições de levar adiante essa missão do mediunato, da mediunidade. Que nós possamos sintonizar com os bons espíritos, agindo com humildade, aprendendo a receber as orientações
para que nós não deixemos que a vaidade tome conta, que foi um dos problemas que fez com que esse médium citado na história seguisse por um caminho de erro, de sofrimento. Mas vejam, meus irmãos, que como ele foi socorrido, a forma como os bons espíritos encontraram, né, de ele não cometer um ato tão terrível, foi retirado daquela existência para que ele não comprometesse ainda mais, né, a sua jornada de espírito imortal, carregando uma dívida, né, para sanar ainda em outras existências. Então, quando o médium falir, se deixa levar pela vaidade, né, pelo egoísmo, e trilha caminhos tristes de sofrimento, faz-nos lembrar, cada um de nós, dentro das nossas condições, observemos, façamos a nossa reflexão para não cair nos mesmos erros. Essa a lembrança que nos traz. Continuando a explicação de Kardec, que nos traz nessa passagem, no capítulo 28 da Prece aos Médicos, capítulo 8, ele nos lembra algumas coisas. Às vezes os espíritos bons se utilizam de médiuns imperfeitos para dar os bons conselhos, para que eles sigam no caminho do bem. Se, porém, tocam com corações endurecidos e suas advertências não são escutadas, afastam-se. Quer dizer que os bons espíritos estão sempre auxiliando todos nós como médiuns nas nossas tarefas. Mas se o nosso coração é resistente, em permanecer nas atividades errôneas, dando vazão às nossas fraquezas, eles se afastam naturalmente. Porque até aí é uma questão de vibração, que os espíritos não conseguem mais auxiliar aquele médium. Não quer dizer que aí é um castigo, é uma questão de sintonia. Que o médium está num nível de vibração tão atrasado, tão inferior, que ele não consegue sintonizar com esses bons espíritos, por mais que eles queiram nos ajudar. Então, sempre os bons espíritos estarão presentes, mas por uma questão de sintonia, eles vão se afastar. Não vai ser possível esse auxílio. Os bons médiuns, quando recebem as críticas, eles não se ofendem, porque não são obra de seu próprio espírito. Ao contrário, reconhecem no seu íntimo que não foi instrumento bom e que não dispõe de todas as qualidades necessárias. A obstar em imiscuição dos espíritos maus, quando eles se deixam levar pelos maus espíritos e recebem uma reprimenda, isso que ele está nos contando. Então, ele aceita essa orientação, e procura se esforçar para sintonizar com os bons espíritos e não dar vazão aos espíritos que querem prejudicá-los no trabalho do bem. Nós sabemos que os irmãos que ainda estão perdidos nesse caminho. E como conclui o nosso querido Emmanuel no último capítulo, nos dizendo assim: contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam o caminho dos homens. Mas é sobre a mediunidade gloriosa, luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecoste, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada os apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge o Espiritismo cristão, como a alma imortal do cristianismo redivivo. Aí Emmanuel nos vem lembrar, desde aquela época do cristianismo, do início do cristianismo, dos apóstolos,
nós, ela ressurge a mediunidade através aí da doutrina dos espíritos, que bênção para todos nós, uma verdadeira luz para toda a humanidade. E para concluir, eu gostaria de citar essa prece, que é a prece do item 8, do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, a coletânea de preces espíritas, que fala a prece para os médiuns. Cabe reflexão, quem quiser depois olhar com mais detalhes, está lá. É sempre uma prece que a gente pode trazer para nós, porque, como nós colocamos aqui, todos nós somos médiuns. Então, nós temos essa capacidade de receber a orientação do alto. Então, a prece é a seguinte: Deus onipotente, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus, do orgulho que me induza em erro sobre o valor do que obtenho, de todo sentimento oposto à caridade para com outros médiuns. Se cair em erro, inspira a alguém a ideia de me advertir disso, e a mim a humildade que me faça aceitar, reconhecido, a crítica e tomar como endereçados a mim mesmo e não aos outros os conselhos que os bons espíritos me queiram ditar. Se a gente for analisar, é uma prece que nos faz remeter sempre a muita humildade. Nós temos o nosso papel, que nós sejamos um pontinho de luz para a humanidade. Cada um de nós pode ser esse pontinho de luz, mas sempre com muita humildade, aquilo de bom que a gente pode fazer, sabendo que vem do alto as bênçãos. Que Jesus então possa nos abençoar, como sempre abençoa Deus toda a humanidade, que guardamos em nossos corações a palavra do Mestre, de muito amor, de muita fraternidade pelos nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus.